Olá, é uma honra estar aqui tendo a possibilidade de esclarecer sobre a saúde mental de um jeito prático, objetivo, cientificamente validado e principalmente que dê uma solução prática nesse mundo cheio de desafios, nesse mundo em que existe uma epidemia de transtornos mentais e muita informação confusa. Bom, então essa pergunta, depressão tem cura? A resposta é sim, mas para isso eu quero primeiro dar uma informação assim, muito simples sobre o que é depressão. Depressão é um quadro que é conhecido desde a antiguidade, desde o século V a.C. O nome melancolia foi a primeira vez por Hipócrates, que é o pai da medicina, colocado, ele foi, cunhado, e isso significava, na teoria daquela época, que obviamente não está correta, mas teve um papel importante, que a pessoa era acometida por um líquido negro no corpo dela, melancolia, quer dizer isso, uma bile negra, e isso sugava toda a energia, toda a capacidade de agir sobre o mundo. E aí o termo mesmo, depressão, ele surgiu lá no século XVIII, mas o que a depressão, de fato, significa no dia a dia? E por que depressão e tristeza são coisas que não tem como a gente confundir? A depressão, ela é considerada, digamos de uma forma muito simples, ela é um afundamento, ou seja, ela deprime, como se fosse empurrar para baixo toda a sua capacidade de ter emoções positivas. Então, de uma forma muito simples, depressão é um afundamento, uma perda da capacidade de ter emoções positivas. O que eu estou chamando de emoções positivas? Emoções positivas englobam prazer naquilo que você gosta de comer, um prazer em fazer uma atividade, digamos, de lazer, o prazer em ter uma relação social, o prazer em poder construir algo como fruto do seu trabalho, o prazer em poder estar presente na sua família. A ideia é que a depressão, ela rouba, ela é um aprofundamento, ela é um desligamento do circuito que controla as emoções positivas. E um sintoma-chave, então, da depressão, essa perda do prazer, mas a perda do prazer não só no sentir. Como assim? Eu posso deixar de sentir o gosto pela comida, por exemplo, tanto na depressão quanto, por exemplo, na Covid ou alguma infecção que tira o meu paladar. Só que eu lembro que a comida era gostosa e eu consigo antecipar que se eu tiver com fome e comer algo, isso vai ser gostoso. Na depressão, a capacidade de você desejar, ou seja, de você ter interesse em fazer as coisas, de você gostar, ou seja, você faz e sente prazer, e você aprender que aquilo é bom e que você consegue ter esse prazer no mundo, então a capacidade de desejar, de ter vontade, de ter interesse, de gostar e de aprender que existem coisas boas no mundo, isso está desligado. Isso ocorre por diversos mecanismos e em 80% dos casos de depressão, nós conseguimos reverter esse padrão não necessitando usar de medicações. As medicações, claro que isso depende do diagnóstico, depende de cada caso, elas são indicadas somente em quadros severos de depressão. Em quadros leves, quadros com sintomas mínimos, quadros moderados e até moderadamente graves, nesses quadros, o antidepressivo, o tratamento farmacológico, ele não é melhor do que o tratamento, por exemplo, com intervenções para o estilo de vida, com intervenções comportamentais e com intervenções que mudam padrões de pensamento. Então, terapia, atividade física, sono, alimentação e um treino para mudar padrões de pensamentos e reativar esse circuito, tudo isso tem a mesma eficácia a curto prazo do que as medicações na maioria dos casos de depressão. E a longo prazo, os remédios não conseguem impedir recaída. Então, eles são basicamente uma ferramenta que deve ser usada em casos onde está impossível para a pessoa começar a fazer essas mudanças no dia a dia, que são casos severos. Isso é responsável mais ou menos por 3% dos casos de depressão. Isso quer dizer o quê? Que em 97% das pessoas, ou seja, 97% das pessoas que terá depressão, elas vão responder de uma forma bastante significativa a medidas não farmacológicas
colocadas numa sequência correta, numa frequência correta. E essas medidas que envolvem, como eu falei, atividade física, alimentação, exercício físico, mas principalmente terapias que mudam padrões de pensamentos, que dão para a pessoa ferramentas para lidar e mudar o ambiente dela. Esse tipo de tratamento, ele, em geral, vai ser tão eficaz quanto as medicações a curto prazo e a longo prazo. Esses tratamentos, junto com estratégias de treino de atenção, que basicamente são estratégias baseadas em meditação mindfulness, esses mecanismos, ou seja, mecanismos não farmacológicos, terapias específicas e treino de meditação mindfulness, eles têm muito mais poder de manter a pessoa bem ao longo da vida sem recaídas. Os antidepressivos, eles são importantes. Tem pessoas que não vão se adaptar. Existem outros remédios que às vezes são usados, mas os remédios eles servem para que você tenha o mínimo de condições para mudar o padrão de pensamentos, de atitudes, de comportamentos e mudar as situações e as pessoas que estão atrapalhando a sua vida, e isso é o que vai manter a pessoa bem. Então, sim, é possível curar a depressão, que é o quê? Sem sintomas, recuperar a capacidade de trabalho, a capacidade de se relacionar, a capacidade de contribuir para o mundo, isso tudo está perdido, e se manter bem. Aliás, isso, se manter bem, os remédios não conseguem ajudar. Então, se você está usando a medicação, primeiro, conversar com o seu médico, nunca mudar nada sem falar com ele, mas entender que tipo de sintoma que o remédio está querendo que melhore, qual que é o alvo, qual é a proposta que aquele remédio tá tendo no seu tratamento. Eles servem para amortecer emoções negativas, mas eles não vão recuperar, não vão fazer com que você recupere de uma forma total a capacidade de sentir prazer e de colocar a sua atenção e se esforçar para aquilo que importa. Então sim, é possível. Se você usa a medicação, pergunta para o seu médico, olha, era para ajudar em quê? Vê se está ajudando, mas sabe que só a medicação nem sempre é necessário e ela nunca é suficiente. Ela pode ser, em casos muito selecionados, um facilitador desse retreinamento mental e dessa mudança de estilo de vida, que é o que de fato vai curar. E eu sei que falar isso parece que eu estou falando, então é um negócio muito difícil, se eu estou com depressão, como é que eu vou fazer tudo isso? Isso é importante. Você deve ter ouvido falar, que atividade física é bom? É bom. Sono é bom? É bom. Alimentação é bom? É bom também. Você se socializar, ter contato, enfim, com medidas saudáveis, ambiente natural, luz do sol, provavelmente você já ouviu falar nisso, e tudo isso é fundamental. Mas se você está com depressão, ou se alguém próximo de você está com depressão, as chances são que você não tenha energia ou você não veja propósito em fazer nada disso. Ou seja, se você já ouviu falar tudo isso, tentou e não conseguiu, não perca a esperança. Porque não precisa fazer tudo isso de uma vez só. Aliás, isso nem é possível. O tratamento não medicamentoso, que é assim, sabidamente mais eficaz para a depressão e que deve ser colocado antes, é um tratamento, a gente chama um tratamento de terapia, é um tipo de terapia cognitivo-comportamental. Mas o que quer dizer esse nome? Existem vários tipos. É basicamente um treino estudado, cientificamente validado, para que você comece a mudar, ativar o circuito do prazer. Do prazer que eu digo do querer, do gostar, do aprender. Isso você faz através de ações específicas e muito detalhadas com base no seu nível de atividade. Isso existe, um protocolo chamado de protocolo de ativação comportamental, mas é um nome difícil esse, mas tem um nome melhor agora, que é um protocolo, é um tratamento para emoções positivas, tratamento para afeto positivo, esse é o nome oficial, afeto quer dizer emoção. E isso é das abordagens de terapia mais eficazes e ela deve ser colocada antes do resto. As outras estratégias elas devem ser colocadas no início, depois que você começou a reativar. Esse tipo de terapia, que tem um nome ruim, que é ou ativação comportamental, agora essa terapia de afeto positivo, mas enfim, qual é o objetivo? É que você comece a mudar
o padrão mental e começar a se envolver de forma muito gradual, de forma gradual e progressiva, como se fosse uma fisioterapia, em situações que estão relacionadas a coisas importantes, você comece a prestar atenção nas coisas importantes do dia, que essa habilidade está diminuída na depressão, que você consiga lembrar dos momentos bons da sua vida e consiga ter a percepção de que existe um futuro. Tudo isso é feito de uma forma estruturada e esse é o tratamento psicoterapêutico mais eficaz. As outras medidas, elas devem ser colocadas nesse processo e de forma que seja progressiva. Então, o tipo de terapia mais eficaz é uma terapia de ativação comportamental, que é um tipo de terapia cognitivo-comportamental, não é o único tipo, tem outros tipos de terapia que funcionam, mas esse, principalmente nesse treino, para você recuperar a capacidade de sentir emoções positivas, esse tipo de treino, ele é o que mais funciona e é o treino medicamentoso mais eficaz. Então, se você quer ajudar alguém também, eu sugiro que você pode mandar os vídeos, você pode mandar vídeos motivacionais, mas se a pessoa está num quadro depressivo, ela provavelmente não vai conseguir de jeito nenhum ter energia para fazer aquilo. Se ela tiver energia, ela vai fazer, ela não vai ver resultado, ela vai desistir ou ela vai simplesmente ignorar, porque não tem digamos, não há possibilidade daquele quadro passar. Então, isso é importante que você entenda. Você quer ajudar alguém com depressão? Não faça as coisas pela pessoa. Por quê? Porque isso vai basicamente fazer com que a pessoa não consiga ter esse treino que ela é capaz de agir sobre o mundo. A gente precisa ajudar ela a se envolver com isso. Mas esteja junto para ter informação e faça esse processo ao lado da pessoa. Né? Ter alguém ao lado é importantíssimo. Mas saiba que essa ordem, esse tipo de graduação de passo a passo, ele é necessário. Você não faça pela pessoa. Faça quando, enfim, não tem como ela se mantiver, faça aquilo que é para sobrevivência, mas se você continuar ajudando nesse sentido, ou seja, a pessoa não conseguindo desenvolver ou reativar essas habilidades, ela não vai melhorar. Você, que é familiar, que é cuidador, você vai ficar bravo, vai ficar achando que, não funciona, ela não quer se ajudar. E basicamente isso vai fazer com que os quadros continuem se mantendo. De fato, a depressão ela tem uma resposta extremamente positiva, tanto para diminuir sofrimento, para ativar prazer, para recuperar relações, recuperar a capacidade de trabalho, e até 80% das pessoas fazendo este tipo de tratamento não medicamentoso. Só que menos de 10% das pessoas com depressão tem acesso a algum tipo de tratamento que funciona. Ou seja, 1 em cada 10 pessoas com depressão tem alguma chance de melhorar. 9 em cada 10 tem ou não tem ideia de que estão deprimidas, ou elas têm tratamentos que não têm nenhuma evidência de eficácia, né, na literatura médica, ou basicamente elas vão fazer coisas que pioram e vão desistir. Por que isso é importante? Porque a depressão ela está num número altíssimo atualmente, tem aumentado vertiginosamente. Isso não é exclusivamente causado pela pandemia. A pandemia ela foi digamos um acelerador desses números. Na verdade, desde a metade do século XX, ou seja, desde a metade do século XX, ali anos 60. E basicamente não tínhamos isso porque não tinha essas pesquisas. Mas quando eles começaram a fazer pesquisas de qual a prevalência, né, quantos % da população tem depressão, eles começaram a ver na década de 60 que isso estava aumentando. E que os quadros de depressão, eles estavam acometendo cada vez mais pessoas mais jovens. E que aquele quadro de melancolia que é presente lá desde a época de Hipócrates, ele não estava acontecendo na maioria das pessoas. Os quadros, eles não eram tão típicos, mas eles eram crônicos. A pessoa ela conseguia funcionar mais ou menos, ou seja, ela ia empurrando as coisas da vida de uma forma arrastada, sem conseguir ter motivação e prazer, mas ela não paralisava totalmente, elas eram mais jovens e era crônico. Isso ficava durante anos.
Então, isso tem aumentado e tem várias teorias para isso. A teoria mais, basicamente a teoria mais aceita, é uma teoria que, enfim, envolve alguns mecanismos, mas que tem a ver com o estilo de vida atual, em que o ser humano, né, nós saímos desse ambiente rural, do ambiente de selva, do ambiente natural e começamos a morar em cidades. Então isso aparentemente está aumentando aí faz uns 300 anos, só que enfim, com essa questão de tecnologia, com redes sociais, com esse tipo de acesso a uma avalanche de informações positivas, negativas, esse excesso de carga de trabalho, isso já estava aumentando e depois da pandemia isso aumentou pelo menos 25% no mundo. Isso quer dizer o quê? Que você provavelmente já teve ou você vai ter um quadro depressivo, isso é assim, você tem 50% de chance. Ou alguém próximo a você com certeza vai ter isso. E isso é algo que, infelizmente, a gente não gostaria de ter. E juro que eu não estou falando isso para deixar você alarmado. Na maioria das vezes isso nem vai ser diagnosticado. Por quê? Porque isso vai começar de forma leve com uma queda de motivação, uma queda de energia, e uma pessoa vai começando a fazer as coisas no automático e não consegue mais ver graça no que tem no mundo, ela não consegue mais ter energia para fazer nada que não seja uma obrigação, ela começa a parar de ter atividades sociais, atividades de lazer, ela está sempre cansada, só que isso pode ir arrastando por anos até que de fato chegue num quadro grave. E esse quadro depressivo, apesar de que ele é altamente tratável, né, 80% melhora sem uso de medicações de uma forma sustentável. E esses 20% normalmente é porque está tomando um remédio errado ou, enfim, o tratamento ele tem um outro quadro aí que não foi visto. Mas isso, basicamente a gente tem jeito também, mas isso é mais específico. Sempre tem uma ferramenta, né? A gente tem ferramenta para todos os tipos de quadros depressivos e todos os tipos de gravidade. O que vai mudar é simplesmente a ordem. Agora, a grande maioria das pessoas vai melhorar sem uso de medicações e, mesmo que você use e melhorou, para você conseguir ficar bem sem remédios, sem recaídas, é importante você fazer esse retreinamento cerebral para que você consiga amortecer as coisas ruins e consiga ensinar para o seu cérebro, mas isso não é racional, você consiga reaprender que existe coisas prazerosas, você recupere o interesse, recupere a vitalidade, recupere a concentração e consiga entender que você é capaz de fazer coisas positivas. Tudo isso está abolido, né, num quadro depressivo. Mas, assim, basicamente, ou você vai ter, ou alguém próximo a você vai ter, e eu juro que eu não estou aqui para ser pessimista, mas isso é a realidade estatística, isso é basicamente inegável. E não tem problema. Por quê? Porque esse quadro, ele não é um quadro permanente, ele é um quadro reversível. Só que quanto mais cedo a gente coloca, né, o tratamento, a chance de ser um tratamento não medicamentoso é maior e a chance da pessoa melhorar e melhorar no intervalo de tempo mais curto é muito mais alta. Então fica atento nisso. Como é que eu consigo perceber se alguém tem depressão ou se eu mesmo estou com depressão? Então, o primeiro passo é você entender esse tipo de conceito da depressão, né? Que qualquer quadro depressivo tem que ter uma perda do interesse, da motivação, do gostar, do prazer para fazer coisas que exijam o mínimo de esforço. Então a perda da capacidade de sentir prazer, e o prazer é desejar, gostar e aprender, isso está presente em todos os quadros, tá? Mas tem alguns sinais que podem variar de pessoas para pessoa. Quando a pessoa começa a não conseguir mais sentir o gosto pelas coisas e nem lembrar das coisas boas que ela viveu, ou nem antecipar que isso pode ser bom, o cérebro ele começa a entrar num modo de pensamento, que é um modo de pensamento natural, todo mundo tem isso. Só que esse modo de pensamento ele deveria ser ativado só quando nós estivéssemos feridos ou machucados, quando a gente estivesse infectado ou tivesse tomado aí um ferimento. Esse modo de pensamento é um modo de pensamento que fica olhando para dentro e tentando achar o porquê eu me sinto assim. Então é um modo de pensamento que busca a causa dessa minha falta de emoção, falta de prazer.
Só que não existe esse tipo de ferimento, isso é um alarme falso do corpo. E esse pensamento que fica procurando por quê, ele desliga você do presente. Você se desconecta do mundo. Por quê? Porque você está, de uma forma automática, num pensamento que fala por que você se sente assim. Por que você não consegue ser tão feliz quanto os outros? Por que você nasceu com essa falta de habilidade? Por que você nunca conseguiu fazer nada bem feito? Por que, enfim, você é diferente dos outros? E ele começa a falar que não tem como melhorar porque você sempre foi assim. Então, esse tipo de pensamento que se desliga do mundo, fica voltado para si mesmo, faz com que você fique aéreo, você não preste atenção nas conversas, você não consegue prestar atenção no trabalho, então seu rendimento cai nos estudos, enfim. Você começa a não conseguir ter energia para poder se socializar. Por quê? Porque esse pensamento rouba muita energia sua. Você está sempre cansado porque sua cabeça não para de trabalhar. Só que ela não para de trabalhar procurando a causa de uma mentira, que você não está de fato doente. Esses pensamentos, eles vão aumentar sentimentos de culpa, sentimentos de falta de capacidade, de inferioridade, ou seja, pensamentos que vão atacar profundamente a sua autoestima, o seu valor próprio, e eles vão falar, isso quando está mais evoluído, de que não existe esperança. Isso são pensamentos que todos nós podemos ter quando a gente está desanimado, ou quando, enfim, estamos doentes, é normal termos isso, né? Isso é um pensamento que serve para que a gente procure poupar energia. Mas na depressão, o cérebro está enganado. Ele entra nesse estado, ele perde a capacidade do prazer, ele entra num estado que ele acha que ele está doente, mas não está, e ele se desliga do mundo e ele não consegue, a pessoa no pensamento depressivo, ela não consegue também lembrar das coisas positivas que aconteceram. E ela não consegue, por mais que você mostre ali A mais B, tudo que ela conquistou na vida. Isso é uma coisa muito comum e a gente chama esses pensamentos de ruminações depressivas. E se você tem isso, ou seja, pensamentos que te sugam a energia, que tiram a sua concentração, que vão fazer com que você procure o porquê você se sente assim, que vai ter um sentido de inferioridade, de que você é inferior aos outros, de culpa ou de falta de esperança, isso é um sintoma altamente sugestivo de depressão. E se você conhece alguém que você já conhecia, a pessoa era mais engajada, era mais comunicativa, ela está mais aérea e ela está mais com um discurso pessimista em relação ao que pode ocorrer e ela não consegue observar e não fala nenhum tipo de qualidade de conquista que ela teve na vida, essa pessoa provavelmente está com depressão. Mesmo que talvez ela esteja trabalhando, esteja, enfim, se conectando teoricamente com os outros, cumprindo com as obrigações, mas é possível que ela tenha uma depressão oculta, uma depressão que está ainda no nível leve, moderado, e que basicamente a gente tem que tratar para não deixar chegar num nível mais intenso. Essas pessoas, elas costumam colocar toda a energia delas no trabalho ou para fazer as obrigações, para se mostrar bem, para não, enfim, para não dar trabalho para os outros. Só que quando ela está sozinha, chega em casa, ela está exausta. Ela deita e não faz nada. Isso vai, obviamente, fazendo com que o quadro se agrave e, principalmente, fazendo com que a pessoa ela viva uma vida preto e branco. O gosto, o paladar está diminuindo. Então, isso são sinais importantes para você observar em você e observar nos outros. Não são só esses sinais. Tem alterações no apetite, alterações no sono, alterações no sistema digestivo, alterações relacionadas à dor física, a pessoa está mais sensível à dor. Tudo isso está presente, mas a falta de prazer, a falta de interesse, o cansaço e esses pensamentos de que não tem como mudar, enfim, isso daqui eu devia ter feito diferente antes, não fiz, logo estou em depressão, ou seja, a culpa é minha, estou arrependido, e de que sempre vai ser assim. Essa combinação, ela é muito sugestiva de depressão. Doutor Marco, mas eu tenho isso às vezes. Poxa vida, tem dias que eu estava meio mal, eu terminei um relacionamento, fui demitido, não é normal ficar assim? É normal ficar assim por um período muito curto de tempo, e normal ficar assim e desde que isso não atrapalhe a sua capacidade de
ter energia, de concentração, de trabalho para reverter. Ou seja, se esse sintoma está bloqueando a sua capacidade de achar uma saída, ou se isso está durando um período prolongado, ou seja, isso está persistente por mais do que 2 semanas, isso muito provavelmente é um quadro depressivo. Claro que não é diagnóstico, é importante que você tenha uma consulta médica para avaliar, que seja investigado outras questões, mas se você tem isso de um jeito que te impede de agir, te impede de relacionar, ou se está durando maioria dos dias, ou seja, todo dia por 2 ou mais semanas, a chance de ser depressão é muito alta, e isso é importante porque ela não costuma ir embora se você não tratar. A depressão ela faz com que o cérebro ele fique funcionando nesse circuito de evitação de ameaças. Então, é como se tivesse um circuito das emoções positivas, um circuito das emoções negativas. É importante ter os dois. Só emoções positivas não é bom também. Por quê? Porque a gente não consegue se proteger e a gente acaba fazendo coisas bastante arriscadas e a gente não se dá muito bem ao longo do tempo. Mas é importante que nós tenhamos esse circuito das emoções positivas, do drive, de enxergar sentido nas coisas, de conseguir ter a capacidade de ter desafios e ter a ideia de que você pode crescer, né, como pessoa. Esse circuito está desligado. E se a gente não fizer um trabalho para ligar esse circuito, grande maioria dos quadros não vai melhorar, ou vai ter uma melhora parcial e vai recair. Tá? Então isso é importante. Bom, a depressão é genética? Afinal de contas, tem pessoas que nascem depressivas? A resposta é não. Não existem pessoas que nascem depressivas e não existe uma personalidade depressiva. Não existe isso. Tá? Isso era um conhecimento, uma hipótese que tinha-se antes, mas isso foi descartado. Existem alguns traços de personalidade que são, sim, tem uma carga genética alta e que aumentam o risco de depressão, mas nenhum tipo de personalidade e nenhum tipo de depressão é exclusivamente causado pela questão genética. A gente estima que a genética seja responsável por menos de 30% dos quadros depressivos. Como se faz isso? Com estudos de gêmeos, tanto gêmeos que não são idênticos quanto idênticos, que são basicamente, têm a mesma genética. Eles vão observar gêmeos que foram adotados em países diferentes, a chance de, se um tiver depressão, qual é a probabilidade de que o outro também tenha, e isso nunca é 100%, é menos de 1/3. Quer dizer o quê? Que você pode ter herdado uma sensibilidade maior aos perigos, às coisas negativas, né? Então, esse traço de personalidade, ele varia geneticamente. E isso não é errado. Pelo contrário, a maioria dos pesquisadores, enfim, de quem estuda, de quem trabalha com a neurociência das emoções, quem trabalha com a questão científica de estudar a causa e o tratamento para quadros de saúde mental, a hipótese é que isso tenha sido muito, muito, muito bom para que a nossa espécie sobrevivesse na grande parte da história da humanidade. A grande parte da história da humanidade, o ser humano ele era atacado por bactérias, por micro-organismos, ou por predadores, por bichos mesmo, e morríamos muito cedo, né? Então, enfim, até acho que antes da metade da década de 50, a taxa de mortalidade infantil era altíssima. E a expectativa de vida era baixa. Por quê? Porque a gente era infectado ou, enfim, tinha algum tipo de contato com uma bactéria ruim, ou a gente era atacado por algum tipo de avalanche, algum tipo de animal predador ou causa natural. Então, o que se observa, e essa é a principal hipótese, que um tipo de pessoa, existe um número de pessoas que foi sendo selecionada, que eram pessoas que conseguiam ser mais sensíveis a possíveis ameaças, e elas tinham um sistema imunológico muito mais intenso do que as outras. Essas pessoas, quando vinha uma bactéria diferente, quando vinha um vírus, quando não tinha a questão de higiene básica, né, que tinha muita chance de você se intoxicar por algo, essas pessoas tinham uma alta capacidade de ativar o sistema imunológico dela e contra-atacar esses tipos de causas. Isso fez com que a maioria das pessoas que fossem, digamos, mais sensíveis a coisas negativas e
objetos, bactérias, vírus, elas sobrevivessem. O problema é que hoje em dia, claro que existe, né, enfim, pessoas que vivem ainda com digamos, um aspecto básico da vida muito pobre, mas as chances são que você tenha acesso à água encanada, que você tenha acesso à questão de saúde básica, e a gente vive muito mais tempo, a gente tem muito mais remédio, a gente tem vacina, ou seja, a gente não está morrendo tanto de quadros infecciosos. E aí essas pessoas, elas costumam ser mais sensíveis a outros tipos de ameaça que antes não tinham. Quais são esses outros tipos de ameaças? Ataques, perdas, punições, questões relacionadas à falta de sono, alimentação, que é uma alimentação que muda as bactérias do organismo, falta de exercício, falta de luz, falta de contato com a natureza, muitas perdas em termos de frustrações, um excesso de cobrança. Tudo isso faz com que esse sistema imunológico nessas pessoas, isso não é simples assim, mas basicamente isso deflagra uma ativação do cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório, mas ele fica altamente elevado, ele fica cronicamente elevado, e isso faz com que a pessoa tenha uma ativação do sistema imunológico e do sistema inflamatório do corpo. Isso. E aí, se ela vai tendo vários desses estresses, que podem ser de várias naturezas, psicológicas, ambientais, estresse relacionado a frustrações, relacionados à alimentação ruim, à falta de contato com a natureza, isso vai se somando, e quando ocorre algum gatilho, que normalmente é uma perda, é algo que tira uma característica importante da vida dessa pessoa, esse sistema inflamatório e imunológico que está mais ou menos ativado, ele começa a se ativar demais, e aí o que começa a ocorrer de uma forma muito simples? Isso começa a ativar, enfim, células que atacam o próprio corpo. Atacam o próprio corpo e essas células, elas chegam também no cérebro. Esse estado inflamatório, imunológico, ele faz com que haja uma perda da barreira que existe do sangue para que as toxinas não cheguem no cérebro. Isso chega no cérebro e ativa mecanismos que fazem com que esse sistema imune ataque o próprio neurônio. O sistema imune ataca os neurônios relacionados ao prazer, ataca os neurônios relacionados às memórias positivas e ataca os neurônios relacionados à capacidade de agir, de se esforçar e ver que você consegue. Enfim, esse circuito ele é atacado por uma hiperativação do sistema imune, do sistema inflamatório, e isso gera uma perda das conexões neuronais, gera um desligamento desse circuito. O corpo, ele entende que ele está doente e que ele precisa se proteger a todo custo. O problema é que ele faz isso de que forma? Se desligando dos outros, parando de fazer atividade física, parando de se conectar socialmente, comendo de forma muito pior, ou seja, ou ficando em jejum durante muito tempo, ou se alimentando com alimentos muito calóricos, e tudo isso vai aumentando o estado de inflamação. Então, a questão que essa divisão entre o que é clínico, o que é inflamatório, o que é imunológico, o que é psicológico, isso basicamente aí nos últimos 15 anos, principalmente nos últimos 10, 5 anos, isso foi totalmente visto que não faz sentido por quem estuda a neurociência. Isso é uma divisão clássica para poder estudar, mas o nosso corpo ele não se importa. Todo estresse, toda agressão ambiental, toda agressão relacionada à parte de hábitos não saudáveis e toda agressão psicológica, ela ativa o mesmo sistema, e se isso for se somando, isso vai começar a ativar um sistema que vai atacar, fazer com que você perca neurônios do circuito do prazer. Quando você perde esses neurônios, existe uma diminuição, digamos, parcial da serotonina, da dopamina, da noradrenalina. Então, basicamente, o conhecimento sobre a depressão ele avançou muito. Claro que isso é uma hipótese e temos vários outros mecanismos, e eu resumi bastante. Mas isso é aquilo que é de mais avançado em termos de conhecimento, e isso ajuda a gente a entender onde que eu tenho que tratar, ou por que um tratamento pode funcionar ou não.
né? Então, basicamente o que? A depressão ela faz com que haja uma perda de neurônios e de conexões no circuito que é responsável pela motivação, pelas emoções positivas. A gente precisa religar esse circuito. Mas se perder o neurônio, como é que eu faço? Não, é que na verdade não perdeu totalmente. Existem alguns neurônios que de fato são mortos, mas os neurônios que ficam, eles têm uma alta capacidade de se reconectar. A gente consegue fazer, através de hábitos, de mudanças de hábitos, de pensamentos, de relações, fazer com que os circuitos do nosso cérebro modifiquem e outras áreas elas assumam a função da área que não está ocorrendo. O antidepressivo ou qualquer substância que aumenta a serotonina, noradrenalina, dopamina, é importante? Elas ajudam, mas elas não ajudam totalmente. Por quê? Porque elas basicamente vão dar como se fosse uma substância que vai ali, digamos, criar um alívio temporário, mas não é também tão rápido, não é simples assim. Elas vão ativar parcialmente aquilo e elas devem servir como um escudo, uma forma de diminuir os sintomas físicos de angústia, de falta de energia, às vezes sintomas físicos de sono que estão muito alterados. Para quê? Para que você comece de forma gradual a ir reconectando, aí, criando novas conexões. Isso funciona da mesma forma como uma musculação vai fazendo com que você tenha uma fibra muscular maior. Você vai ficando forte. De que forma? Você desafiando o seu músculo na medida em que você tem capacidade. Então, a habilidade de puxar o peso ela tem que ser equivalente ao peso. Aí você aumenta a habilidade, você aumenta um pouco o peso. Aumenta. Isso é que faz a gente criar músculo. A gente usa esse mesmo raciocínio para criar conexões neurais. E é isso que é o objetivo do tratamento. Não é a pessoa só aliviar os sintomas. Isso o remédio faz mais ou menos. Fazer com que a pessoa possa, através de estratégias extremamente direcionadas e graduais, reativar esse circuito do prazer, que tem a ver com a motivação, com a confiança, com a conquista, e que ela aprenda como também ela consegue amortecer as emoções negativas. Então, depressão, ela é uma doença que nós colocamos hoje, é uma alteração, e esse é o conhecimento da neuroplasticidade. O que é isso? Circuitos neurológicos, neuronais, responsáveis pelas emoções positivas, pela atenção, pela execução, pelo relacionamento, pela contribuição, pelo propósito, pelo significado, eles estão desligados. A pessoa pode ter emoções ruins, pode, mas às vezes ela nem tem também, às vezes ela fica apática. Então não precisa vir com tristeza. Pode vir com ansiedade? Pode, a ansiedade tem a ver com esse circuito de emoções negativas, mas o que é comum é a perda dessa capacidade de sentir prazer. O remédio, então, ele é como se fosse um regador, né? Como assim? Ele vai ali facilitar com que os neurônios se conectem. Mas, para a gente poder ter essa conexão, não tem como. Precisa de forma, enfim, isso é basicamente estudado, não tem outra estratégia, ele precisa de estímulo. A gente muda os neurônios, nós criamos novas conexões através de padrões de sentimentos, padrões de pensamentos e padrões de comportamentos. E, digamos, o mais poderoso, o tipo de estratégia mais poderosa para a gente criar novos circuitos e novas conexões é o comportamento, é a atitude. Quer dizer o quê? Que a pessoa com depressão ela precisa entender que ela não deve confiar nos pensamentos e ela não deve esperar vir à vontade ou esperar estar otimista para começar a tratar. Pelo contrário, quando ela começa, mas de forma gradual, quando ela dá o primeiro passo numa direção que seja uma direção de reativação, isso começa a mudar, a reconectar e a pessoa vai saindo desse ciclo da negatividade e criando um ciclo de emoções positivas, um ciclo que de fato faz a gente feliz. Tá? Então a ação ela é muito mais poderosa para criar neurônios do que o pensamento, do que a emoção, e ela deve vir antes de você se sentir motivado, por incrível que pareça. Então, se você tem depressão e você basicamente está tentando se motivar através de falas, através de, digamos, estímulos externos, através de palestras, isso é ruim? Não é ruim.
E se você não está num quadro depressivo, provavelmente isso vai te motivar e você vai conseguir usar suas habilidades. Agora, se você tem um quadro depressivo, não tem nada de ruim você ouvir palavras boas ou colocar até técnicas de relaxamento, ter algumas estratégias para melhorar rapidamente. Nenhum problema nisso. Mas as chances são que, passado um tempo, ou pouco tempo, alguns dias, você volte para aquele estado e aí a gente acha que não tem esperança. Não. A ideia é que a gente vai começar a reativar esse circuito através de mudanças nas ações, e isso pode ser feito de forma muito gradual. Existem técnicas tanto de práticas simples, existem exercícios de visualização, existem exercícios de busca, né, de treino, de concentração para as coisas positivas, que vão fazendo com que você consiga voltar a recuperar a confiança de que é possível vencer os desafios e que você consiga sentir que você é capaz e que existe um futuro. Então, a depressão, ela rouba o seu futuro. Tem até uma descrição clássica, e tem muitas teorias, né, de que a depressão ela é um excesso de passado, porque a pessoa ela fica remoendo o passado, a ansiedade é um excesso de futuro. Mais ou menos, né? Isso é uma teoria muito clássica, mas isso aí está meio... enfim, isso não ajuda a gente a tratar, né? Porque é importante o que eu faço com isso. Não, a depressão, na verdade, ela tem uma perda da capacidade de perceber que existe algo bom no futuro, de que existe algo pelo qual vale a pena se esforçar, vale a pena viver. Então, isso é um entendimento muito maior, só que isso não quer dizer que a pessoa é fraca, só que quando a pessoa está com depressão, ela às vezes não vai conseguir perceber isso, porque a memória dela vai estar só focada nas coisas ruins. Mas então, eu quero que fique de mensagem é que a depressão ela é um quadro que está cada vez mais comum e ocorrendo em pessoas mais jovens e ocorrendo de forma mais crônica e fazendo com que as pessoas demorem muito para procurar tratamento. E isso é uma das maiores causas de perda da capacidade de trabalho e de perda da capacidade de se relacionar. Não quer dizer que você ache o seu trabalho bom e que o trabalho, os problemas financeiros, as pessoas, os problemas da vida, os problemas sociais, eles não façam parte. Eles fazem parte como gatilhos e que vão deixando o corpo e o cérebro nesse estado de inflamação e de excesso de componentes imunes, como eu falei. Mas, uma vez que a depressão começa, não adianta a gente querer mudar somente o ambiente sem mudar o circuito responsável pelas emoções positivas. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque existem alterações na sua alimentação que são muito eficazes para prevenir depressão e para tratar alguns casos leves, desde que somadas a esse outro tipo de ativação. A atividade física, exercícios aeróbicos principalmente, para ansiedade é mais anaeróbicos, né? Para depressão mais aeróbicos, sendo feitos de uma forma espaçada, 120 minutos por semana, ou seja, se você andar 30 minutos 4 vezes por semana, você pode ter, depois de 4 meses, o mesmo efeito do que, por exemplo, a sertralina. Só que alguém com depressão, será que vai conseguir manter isso por 4 meses? Ou, se você conseguir fazer, mas, enfim, não houve ativação dessas outras questões, desses outros circuitos, você provavelmente vai recair. Se você pode usar suplementos para tratar a depressão? Pode. O suplemento mais estudado é o Império, com a erva de São João. Ele pode ser usado como monoterapia e tem a mesma eficácia do que os antidepressivos para quadros leves e moderados. Só que ele também tem que ser o quê? Um veículo, né? Ele é digamos, um remendo para que a gente possa reconfigurar, consertar a estrutura. Como se a gente colocasse ali um gesso para a perna imobilizar e o osso voltar a se consolidar. Então, eles são pontes, eles são, digamos, veículos para que a gente consiga fazer com que essas conexões elas formem novamente. Tá? Então, o Império é um suplemento mais estudado em monoterapia, mas ele não pode ser usado com antidepressivos. Temos o ômega 3, que tem um efeito anti-inflamatório, então ele ajuda muito a prevenir depressão. Só que se você está num quadro depressivo, é importante tomar? Sim, pode ajudar, mas você vai precisar de uma outra ferramenta, é simples assim. Que mais? Né? Muitas pessoas perguntam sobre alterações de sono na depressão
e se a gente mudar o padrão de sono, isso melhora a depressão. O fato é que assim, se você está com depressão, é muito provável que você esteja com alguma alteração de sono, normalmente acordando mais cedo do que o horário programado, mas pode ter uma insônia inicial ou ter até um aumento de sonolência. E é importante você descartar causas clínicas, tá? Mas a ideia é que se você está com essa dificuldade em ter emoções positivas, é importante você fazer um trabalho para o sono, sim, mas também vai precisar tratar a depressão. E se você quer um hábito que é o mais barato, o que é o mais eficaz e de forma totalmente natural para melhorar a depressão aí no seu dia a dia, mas isso não trata, é basicamente você ter contato com natureza e luz do sol logo que você acordar. Então, se você estabelecer um horário para acordar fixo, diferente antes das 9 da manhã, você tiver meia hora de andar no ar livre, principalmente com natureza e com a claridade do sol incidindo sobre você, você vai ter um efeito antidepressivo, digamos, de forma grátis, de forma gratuita, natural, e é a medida natural que tem maior custo-benefício. Porém, isso sozinho não é suficiente para tratar, caso esse quadro esteja durando aí, como eu falei, mais do que 2 semanas, atrapalhando a sua vida. Isso tudo que eu falei não é para dizer que é complicado tratar e que não tem jeito. Não, simples não é, mas não é complicado. Nós temos o que? Um plano, e basicamente a gente sabe os tratamentos que funcionam, e eles não funcionam de forma perfeita, mas eles são altamente eficazes. O problema é que você vai ter que, digamos, desobedecer o que a sua mente está falando para você. Você vai ter que contrariar, desacreditar o pensamento depressivo. Bom, espero que tenha ajudado. Não desistam e existe esperança. Como eu falo, nós não adoecemos, ou seja, nós não sofremos tanto pelo excesso de dor, né? Excesso de dor é ruim, muito ruim, principalmente se está durando muito tempo. Mas a gente adoece, o maior sofrimento é pela perda do prazer. E a gente não precisa resolver todos os problemas ou parar de ter esses problemas ou parar de sentir dor necessariamente para começar a ter prazer. Claro que a gente quer amortecer a dor, mas a gente quer recuperar a sua capacidade de ver o mundo com mais colorido, com esperança e ter a vitalidade para agir. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço. Até o próximo. Enfim, aproveitem o congresso. Se vocês querem saber mais sobre isso, meu Instagram é o Dr. Marco Abud, o canal no YouTube Saúde da Mente, compartilhem isso. E vamos. O importante não é a gente chegar logo, né, no topo da montanha, e a gente nem precisa ver o fim da escada, né, para dar o primeiro passo. É importante a gente dar o primeiro passo na direção certa e saber que a gente não está sozinho. Forte abraço, até a próxima.